Eu sou Onofre, um velho coveiro que passou toda a sua vida trabalhando em um pequeno cemitério. Minha casa fica bem no centro do terreno, e como convivo com os mortos diariamente, nunca tive medo de assombrações. Na verdade, sequer acreditava em fantasmas. Certa noite, enquanto caminhava pelo cemitério, notei que estava mais tranquilo do que o habitual. Era noite de lua cheia, e a luz prateada iluminava o local. Os jovens costumavam se reunir ali para beber e fazer bagunça, mas naquela noite, tudo estava calmo. Ao voltar para casa, ouvi alguém bater à minha porta. Para meu espanto, não havia ninguém lá. Pensei que fosse uma brincadeira dos jovens, mas quando olhei pela janela, vi um velho senhor sentado em uma das sepulturas. Ele parecia familiar, como se eu já o tivesse visto antes. Curioso, fui até ele. A foto no túmulo mostrava o mesmo homem que eu via pela janela. Ele me disse que os jovens haviam desrespeitado sua sepultura e que todos eles morreriam um por um. O que eles haviam feito era imperdoável. Na manhã seguinte, um carro funerário entrou no cemitério. O corpo que estava sendo velado era de um dos jovens que frequentava o local. Os outros dois também apareceram, atormentados pelo que eu lhes contei. Eles fugiram do cemitério, sem esperar sequer o enterro do amigo. Desde então, nunca mais duvidei da existência do sobrenatural. Os mortos podem não descansar em paz, e os coveiros como eu sabem disso melhor do que ninguém. Eu me chamo John e trabalho como coveiro em um cemitério remoto, escondido entre as sombras das árvores retorcidas. As noites aqui são diferentes, carregadas com uma presença sinistra que paira sobre os túmulos como uma manta gelada. Uma noite, enquanto cavava uma cova recém-encomendada, ouvi um suspiro ecoando das profundezas da terra. Meu coração congelou no peito enquanto olhava ao redor, buscando a origem do som. Mas tudo o que vi foram lápides silenciosas e árvores escuras movendo-se ao vento. Decidi ignorar o som, convencendo-me de que era apenas minha mente brincando comigo. Mas à medida que a noite avançava, os suspiros se tornaram mais frequentes e distintos, como se algo estivesse tentando se comunicar comigo do além. Tentando manter a compostura, continuei cavando, mas o solo estava estranhamente úmido e pegajoso, como se estivesse se recusando a ser perturbado. De repente, minha pá atingiu algo sólido e oco. Congelei novamente, percebendo que havia cavado até um caixão antigo, coberto de musgo e decadência. Com mãos trêmulas, comecei a abrir o caixão. E foi então que vi o que estava dentro. Um corpo em decomposição. Seus olhos vazios pareciam fixar os meus, e um sorriso macabro se formou em seus lábios apodrecidos. Um grito rasgou a noite quando percebi que os suspiros não vinham do caixão, mas sim dos outros túmulos ao meu redor, como se os mortos estivessem despertando de seu sono eterno, famintos por vingança. Desesperado, tentei fugir, mas as sombras se contorceram ao meu redor, prendendo-me no cemitério como se fosse sua presa. Agora, todas as noites, sou assombrado pelos suspiros dos mortos, lembrando-me de que a morte nunca é o fim, apenas o começo de algo muito mais horripilante. Meu nome é Elias e sou o coveiro responsável pelo pequeno cemitério da pacata cidade de Ravenwood. Minha vida sempre foi entrelaçada com a morte, e eu me acostumei com os rituais sombrios que acontecem sob a luz da lua. Mas nada poderia ter me preparado para o que testemunhei naquela fatídica noite. Era uma manhã fria de outono quando a senhora Adelaide faleceu. Ela era uma mulher idosa, de olhos cansados e mãos enrugadas, mas sua alma ainda brilhava com uma força inexplicável. Todos na cidade a amavam, e seu funeral foi um evento triste e solene. Naquela mesma noite, enquanto a lua se erguia no céu, senti uma inquietação inexplicável. Um murmúrio sutil, quase imperceptível, ecoava pelas lápides.
Eu sabia que algo estava errado. Peguei minha lanterna e segui o som, até chegar à sepultura recente da senhora Adelaide. A terra estava fresca e o caixão de madeira repousava ali, silencioso. Mas então, como se o próprio vento me guiasse, ouvi os gritos abafados. Eram lamentos desesperados, como se alguém estivesse sufocado. Meu coração acelerou e eu comecei a cavar freneticamente. A terra cedia sob a pá e, finalmente, eu vi. A mão da senhora Adelaide emergiu do solo, seus dedos crispados e sujos. Ela estava viva. Seus olhos arregalados encontraram os meus, e o terror refletido neles me cortou como uma lâmina. "Por favor, me tire daqui", sussurrou ela, sua voz fraca e rouca. "Eu estava consciente o tempo todo. Eles me enterraram viva, Elias. Por favor, não me deixe morrer assim." Minhas mãos tremiam enquanto eu cavava mais rápido. A terra parecia se agarrar a ela, como se não quisesse soltar sua presa. A senhora Adelaide tossia, lutando para respirar. Seus olhos suplicavam, e eu senti o peso da responsabilidade sobre mim. Finalmente, com um último esforço, consegui abrir o caixão. A senhora Adelaide estava pálida, seus lábios azulados. Ela tentou se sentar, mas suas pernas não a sustentaram. Eu a segurei, desesperado, enquanto ela ofegava por ar. "Eu não queria morrer assim", disse ela, sua voz quase inaudível. "Eles acharam que eu estava morta, mas eu estava apenas em um sono profundo. Eu ouvi cada pedaço de terra caindo sobre mim." Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu a abraçava. Mas era tarde demais. A senhora Adelaide morreu em meus braços, sufocada pela terra que a prendeu. Desde então, eu não consigo mais dormir. Os gritos da senhora Adelaide ecoam em meus sonhos, e sua mão fria assombra meus pensamentos. Eu me tornei um homem atormentado, carregando o peso da culpa por não tê-la salvo a tempo. E assim, todas as noites, eu volto à sua sepultura. Às vezes, ouço seus lamentos e outras vezes, sinto sua mão gelada tocar a minha. Eu sei que ela nunca descansará em paz. E eu também não. Agora, quando vejo um caixão sendo baixado à terra, eu rezo para que ninguém mais sofra o mesmo destino terrível da senhora Adelaide. Mas a verdade é que, como coveiro, eu sou apenas um espectador impotente diante da morte implacável. E assim, continuo cavando sepulturas, esperando que um dia, talvez, eu possa redimir minha alma e libertar a senhora Adelaide de sua prisão eterna. Mas até lá, o lamento da mulher enterrada viva ecoará para sempre em minha mente, como um lembrete sombrio de que a morte nem sempre é o fim. Era uma noite como qualquer outra na pacata cidade onde eu trabalhava como coveiro. O vento sussurrava entre as árvores do cemitério, enquanto eu terminava de cavar a sepultura para mais um pobre falecido. Mas naquela noite, algo terrível aconteceu. Enquanto eu abaixava o caixão na cova recém-aberta, ouvi um som distante. Parecia o choro suave de uma criança. Olhei ao redor, mas não vi nada além das lápides silenciosas. Sacudi a cabeça, atribuindo o som à minha imaginação exausta. Terminei de cobrir o caixão com terra e comecei a preencher a cova. Foi quando os murmúrios começaram. Eram sussurros suaves, quase inaudíveis, mas o suficiente para arrepiar minha espinha. "Por quê?", perguntava uma voz infantil, cheia de dor e confusão. Congelado pelo medo, deixei a pá cair no chão. A escuridão parecia se fechar ao meu redor, enquanto os murmúrios se intensificavam. "Por que você fez isso comigo?", choramingava a voz, cada vez mais clara e angustiada. Desesperado, corri para longe da sepultura, mas os gritos da criança me perseguiram. Eles ecoavam pelo cemitério, enchendo minha mente com terror. Eu sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Naquela noite interminável, enquanto os lamentos ecoavam em meus ouvidos, percebi a verdade horrível. A criança não havia sido enterrada viva por engano.
Ela fora assassinada. Seu espírito atormentado buscando vingança contra seu assassino desconhecido. E assim, todas as noites desde então, eu me encontro assombrado pelos lamentos daquela pobre alma inocente, condenada a vagar pelo cemitério em busca de justiça. E eu, o coveiro que testemunhou sua terrível morte, sou forçado a carregar o peso de meu silêncio enquanto os murmúrios da criança ecoam na escuridão da noite. Eu sou o coveiro do cemitério da pequena cidade de Minas Gerais. Meu nome é Giovanni, e há anos venho cuidando dos túmulos, cavando sepulturas e enterrando os mortos. Mas nunca, em todos esses anos, vi algo tão terrível quanto o que aconteceu naquela noite. Era uma noite escura e chuvosa. As nuvens encobriam a lua e o vento uivava entre as lápides. Eu estava terminando de enterrar os corpos da chacina que havia ocorrido mais cedo naquele dia. Uma briga de gangues, diziam. Muitas pessoas mortas, todas elas jovens, com a vida inteira pela frente. O sangue ainda manchava minhas mãos quando terminei de cobrir o último caixão. Mas algo estava errado. Eu podia sentir. As almas daquelas pessoas não estavam em paz. Elas estavam perturbadas, perdidas entre a vida e a morte. Eu ouvia seus lamentos sussurrados pelo vento. Eram vozes desesperadas, cheias de dor e angústia. Naquela noite, não consegui dormir. Os sons vindos do cemitério me assombravam. Passos arrastados, gemidos abafados, como se as almas estivessem tentando sair de seus túmulos. Eu acendi uma vela e fui até o cemitério. As lápides pareciam mais escuras, os nomes gravados nelas distorcidos e ilegíveis. Andei entre os túmulos, a vela tremendo em minha mão. As vozes ficaram mais altas, mais insistentes. Por quê? Perguntavam. Por que fomos mortos? Por que nossas vidas foram interrompidas tão brutalmente? Eu não tinha respostas. Eu era apenas o coveiro, um homem simples que cavava sepulturas e enterrava os mortos. Mas naquela noite, eu senti o terror entre a vida e a morte. As almas não descansariam até que a verdade fosse revelada. Os dias se passaram e o cemitério se tornou um lugar assombrado. As pessoas da cidade evitavam passar por ali à noite. As flores murchavam, as velas se apagavam e os lamentos continuavam. Eu não conseguia mais suportar aquela angústia. Decidi investigar. Vasculhei os registros da cidade, conversei com os mais velhos e descobri a verdade. A chacina não havia sido uma briga de gangues. Havia algo mais sombrio por trás disso. Um pacto, um segredo que envolvia os jovens mortos. Naquela noite, voltei ao cemitério com uma pá e comecei a cavar. Encontrei um túmulo sem nome, escondido sob a sombra de uma árvore retorcida. E lá estava o segredo. Um antigo livro de magia negra com símbolos e encantamentos que eu mal conseguia entender. As almas se aproximaram, suas vozes agora cheias de gratidão. Elas me contaram sua história, como foram enganadas, como suas vidas foram sacrificadas em um ritual macabro. E então, elas desapareceram, deixando para trás apenas o livro. Eu o enterrei novamente, junto com os segredos sombrios que ele continha. As almas finalmente encontraram paz, e o cemitério voltou ao silêncio. Mas eu nunca mais fui o mesmo. O terror entre a vida e a morte ainda me assombra, e eu sei que nunca mais serei apenas o coveiro de Minas Gerais. Há muito tempo, eu era apenas um coveiro solitário no cemitério de Manaus. As noites eram escuras e silenciosas, e o vento sussurrava segredos entre as lápides. Eu sempre acreditei em histórias de fantasmas ou aparições. As coisas mudaram quando conheci o jovem assassinado. Seu nome era Gabriel. Ele tinha apenas 22 anos quando sua vida foi brutalmente interrompida. O corpo dele foi encontrado jogado na beira do rio, com marcas de violência que ninguém conseguia explicar.
Eu o enterrei em uma noite chuvosa, com o coração pesado e a mente cheia de perguntas. Na primeira noite após o enterro, eu estava fazendo minha ronda habitual pelo cemitério. As velas tremulavam nas sepulturas, e o cheiro de terra molhada pairava no ar. Foi então que eu o vi, Gabriel, de pé junto à sua própria sepultura. Seus olhos estavam vazios e sua pele era pálida como a lua. "Por que você está aqui?" perguntei, minha voz trêmula. Ele não respondeu. Apenas apontou para o túmulo recém-cavado. Eu sabia o que ele queria. Ele queria vingança. Mas contra quem? E por quê? As noites se tornaram um pesadelo. Gabriel aparecia todas as vezes, sempre no mesmo lugar. Ele não falava, mas seus olhos me imploravam para descobrir a verdade. Eu comecei a investigar sua morte, vasculhando os registros da polícia e conversando com as pessoas da cidade. Descobri que Gabriel estava envolvido com uma gente perigosa. Ele sabia demais, e alguém queria silenciá-lo. Mas quem? E por que ele continuava voltando do além-túmulo? Uma noite, enquanto eu estava no cemitério, Gabriel se aproximou de mim. Seus lábios se moveram e finalmente ouvi sua voz rouca. "Eles me mataram, mas não podem me calar. Eu preciso que você descubra a verdade." Eu estava assustado, mas também determinado. Comecei a seguir as pistas, desvendando uma rede de corrupção e traição. Quanto mais eu descobria, mais perigosa a situação se tornava. Eu estava mexendo com pessoas poderosas, e elas não gostavam disso. Gabriel me guiava, sempre à noite, sempre naquele mesmo lugar. Ele me mostrava visões do passado, revelando segredos obscuros que eu preferiria não saber. Mas eu não podia parar. Ele precisava de justiça, e eu estava disposto a dar a minha vida por isso. No final, descobri quem o havia assassinado. Era alguém que eu nunca suspeitaria, alguém que estava bem debaixo do meu nariz. E quando confrontei o assassino, Gabriel estava lá, ao meu lado, sorrindo. "Obrigado", ele disse, antes de desaparecer na escuridão. Desde então, nunca mais o vi. Mas às vezes, quando estou sozinho no cemitério, sinto sua presença. Ele está em paz agora, e eu também. Mas a lembrança daquelas noites assombradas nunca me deixará. E assim, eu, o coveiro solitário de Manaus, continuo o meu trabalho, sabendo que o sobrenatural é real e que a morte não é o fim. Gabriel me ensinou isso, e sua história permanecerá comigo para sempre. Morar em um cemitério sempre foi assustador para a maioria das pessoas, mas para mim era apenas mais um dia a dia. Como coveiro, eu não só trabalhava entre os túmulos durante o dia, mas também chamava aquele lugar sombrio de lar. Nas noites mais escuras, quando o vento sussurrava entre as lápides e a lua mal iluminava os caminhos sinuosos, eu podia sentir a presença das almas inquietas que ali descansavam. Às vezes, ouvia gritos abafados vindo debaixo da terra, como se os mortos tentassem comunicar-se comigo além do túmulo. Uma noite, enquanto eu estava sentado do lado de fora da minha modesta cabana, ouvi um choro estranho ecoando pelos corredores do cemitério. Era um som triste e angustiante, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Arrepiei-me, mas decidi investigar. Com uma lanterna na mão, vaguei pelos túmulos, cada passo mais pesado que o anterior. Foi então que vi vultos se movendo entre as lápides, como se sombras do passado estivessem ganhando vida. Tentei afastar essas imagens perturbadoras da minha mente, mas elas persistiam, seguindo-me a cada passo que eu dava. De repente, ouvi um som metálico vindo de um dos túmulos mais antigos. Com o coração na boca, aproximei-me lentamente e comecei a cavar. Minhas mãos tremiam conforme a pá encontrava resistência, até que finalmente a lâmina encontrou algo sólido. Com um último esforço, desenterrei o caixão e abri a tampa. O que vi dentro me fez gritar de horror. Um corpo em decomposição, seus olhos vazios encarando o vazio da noite.
Antes que eu pudesse reagir, mãos esqueléticas se ergueram do túmulo, agarrando-me com força, puxando-me para baixo, para o abismo. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. O cemitério sempre foi minha casa e meu trabalho. Mas decidi que não queria mais ficar ali. O som dos gritos abafados e choros ecoam nos meus pesadelos e os vultos continuam a me perseguir, lembrando-me de que alguns segredos nunca deveriam ser desenterrados. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber novos vídeos e compartilhe com seus amigos. E deixa seu like para que possamos trazer novos vídeos. Obrigado!